entrou depois, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte do Kali ali? Beleza. Então vamos começar. A gente vai ver funções de hash e a parte de criptografia assimétrica hoje. Então, desse livro aqui do Criptografia e Segurança de Redes, a gente tem esse capítulo 11, que é no qual eu me baseei para montar esses slides para vocês. Então, basicamente, o que uma função de hash é uma função que recebe uma mensagem como parâmetro de entrada, que está representado pela variável m, e produz um valor de tamanho fixo, que é o que a gente chama de hash. Então, independente do tamanho de m ali, da mensagem de entrada, a saída da função de hash é fixa. O tamanho da saída da função de hash é fixa. Uma boa função de hash vai ter sempre a propriedade de produzir saídas diferentes para cada entrada. Então, por exemplo, se eu tiver um M1 e usar a função de hash, ele vai gerar uma saída, sempre a mesma. E se eu jogar como entrada um M2, ele vai me gerar uma outra saída. E essas saídas, aparentemente, são totalmente aleatórias. Né? Eu não consigo descobrir, a partir da saída, do hash desse cara, teoricamente, eu não consigo descobrir essa mensagem original. Então, de um modo geral, a função principal de uma função de hash é a integridade de dados. Vocês já devem ter visto em sites, quando vocês vão baixar algum ISO ou algum arquivo muito grande, pode ser de software mesmo, né? Eles já deixam do lado de onde vocês vão baixar um hash desse arquivo para vocês conseguirem comparar quando vocês terminarem de baixar e ver se o dado está íntegro, né? Não corrompeu na hora que baixou. Se ele perder qualquer bit ali, ele já vai modificar o hash desse arquivo. Então, a função de hash, ela nada mais é do que um algoritmo que tem que ter essa propriedade de mão única, que é o que eu comentei antes. Sempre toda entrada vai gerar uma saída específica e deveria ter essa propriedade de ser livre de colisão. Ou seja, eu não ter duas entradas diferentes que gerem a mesma saída, o mesmo hash. Então, o que eu comentei antes, ó, a gente tem aqui para o próprio Kali, para as imagens do Kali, ao lado ali na mesma tabela, ele tem o hash usando o algoritmo SHA com 256 bits, então ele já tem essa função de hash para quem baixar o instalador já consegue fazer um hash desse arquivo e verificar se bate, se é exatamente igual a esse hash que eles definiram ali. Então, de modo geral, vocês podem imaginar como se fosse uma triturador de carne, né? Eu jogo um arquivo grande ali e ele me gera uma saída pequena, uma carne moída ali de tamanho fixo. Então, vocês podem, para tentar aumentar um pouquinho a segurança desse hash, dá para, além dessa mensagem, desse bloco de dados, esse bloco de dados M, que é de tamanho variável, eu também posso concatenar, né, juntar com ele um campo no final com o tamanho dessa mensagem. Aí isso gera um pouquinho mais de aleatoriedade na saída. Eu uso a função de hash para várias coisas, então eu posso usar para autenticação de mensagens, assinatura digital, a gente vai ver hoje também. Arquivo de senha, né? Quando eu salvo, eu crio uma senha de um usuário numa máquina, por exemplo, não posso salvar essa senha em texto claro, né? Então eu posso salvar, por exemplo, o hash da senha somente, e aí depois quando o usuário vai fazer o login, eu só faço o mesmo hash, uso a mesma função de hash da senha que ele digitou e comparo com o hash que eu tenho salvo. Então se alguém tem acesso ao hash, ele não consegue obrigatoriamente já descobrir a senha de maneira rápida. Detecção de vírus, detecção de intrusão num sistema ou numa rede, gerador de número pseudo-aleatório também é usado. No caso da autenticação de mensagens, eu uso a função de hash para garantir a integridade da mensagem. Então, eu quero garantir que se a Alice vai mandar uma mensagem para o Bob, que essa mensagem não foi adulterada no meio do caminho. Normalmente se chama o hash de uma mensagem de resumo da mensagem também. É uma outra nomenclatura.
Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do uso da função de hash para verificar a integridade. A lista está gerando os dados ali, está fazendo um hash e concatenando com esses mesmos dados, enviando para o Bob, e aí ele recebe esses dados e usa a mesma função de hash, compara com o hash que ela mandou e com isso descobre que sim, bateu o hash e é a mesma mensagem, pelo menos. Não foi modificada. O grande problema é que a gente pode ter um ataque do man in the middle, que no Darth ele se mete no meio da comunicação e pode gerar uma outra mensagem fingindo que é a Alice e fazendo um hash, usando a mesma função de hash da Alice, e aí o Bob vai achar que é uma mensagem fidedigna. Para tentar proteger contra isso, contra esse tipo de ataque, a gente pode a mensagem e o código de hash, né, concatenados, eles podem ser encriptados usando criptografia simétrica, que a gente já viu numa aula passada. E aí, tanto a Alice quanto o Bob, tanto o emissor quanto o receptor, podem compartilhar a chave secreta que vai garantir que ninguém modificou essa mensagem no meio do caminho. Então, dessa forma, a gente consegue garantir a autenticidade e, com o hash, a gente consegue garantir a integridade também da mensagem. Né? Além de ter a confidencialidade na comunicação. Outra possibilidade para esse tipo de ataque é a opção B ali, que é pegar somente o código de hash e encriptar ele. Isso é menos oneroso, né? A gente tem menos custo computacional. E aí, desse caso, eu não vou garantir a confidencialidade, porque se algum atacante se meter no meio, ele consegue ver a mensagem ainda. Mas ele não vai conseguir produzir uma mensagem fingindo ser a emissora original. A terceira possibilidade é usar a função de hash, mas não. Usando máquina, que é Message Authentication Code. Basicamente, aqui ele parte do pressuposto de que ambos que vão mandar e receber mensagens compartilham um valor aleatório, né? Então, quando eu vou usar como entrada o M para fazer a função de hash, eu uso esse valor junto. E aí, com isso, se o atacante não tiver esse valor, é mais ou menos o pressuposto de ter uma chave secreta, né? E por último, se eu quiser adicionar confidencialidade nesse terceira opção, basta eu pegar e encriptar a mensagem inteira com o código de hash junto. A assinatura digital, eu vou pegar o valor de hash da mensagem, né, que eu quero mandar, e encriptar isso com a chave privada do usuário. Então, desse jeito, quem tiver acesso à chave pública desse usuário vai conseguir garantir que a mensagem foi enviada de maneira íntegra. Então, para um atacante conseguir alterar essa mensagem, ele vai ter que saber a chave privada do usuário. Deixa eu ver se tem um esquema ali já. Outro uso é um arquivo de senha de mão única, que nem eu comentei antes. Eu já comentei sobre isso no sistema operacional. Né? Também é usado na detecção de intrusão e na detecção de vírus também. Então, normalmente quando a gente fala em um trabalho forense, primeira coisa que quando acontece um ataque, a primeira coisa que é feito é um hash de todos os arquivos do disco rígido da máquina que a gente está suspeitando que foi atacada. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma comparação e verificar se alguém modificou esse arquivo posteriormente também. Basta recalcular isso. Então, isso pode ser feito periodicamente. Aqui é um modo geral de como é que funciona uma função de hash. Então, os princípios, a gente vai ter uma entrada, uma mensagem, pode ser um arquivo, que basicamente é interpretado como se fosse uma sequência de blocos de n bits. Eu processo cada bloco individualmente, por vez, e no final da história eu vou conseguir gerar um hash dessa função
com N bits. Então, um uso bem simples para criar um hash é usando o ou exclusivo, ou XOR. É uma operação bit a bit dos blocos que eu tenho. Um modo de melhorar isso é usando deslocamento circular de um bit, ou rotação, sobre cada valor que tu vai fazer. Então, inicialmente, tu define o valor de hash de n bits como zero, zera eles, e vai fazendo um processamento de cada bloco, girando o valor de hash atual para a esquerda em um bit, faz um XOR e continua esse processo até finalizar ele. Aqui alguns requisitos de segurança, então para um valor de hash que recebe x como entrada, o H maiúsculo é a nossa função de hash, o H minúsculo o hash gerado. Então, x é considerado a pré-imagem de H, que é a saída. Então, basicamente, o que significa que x, que é um bloco de dados, se a gente usar a função de hash H maiúsculo, vai me gerar o H minúsculo. Então, o H é um mapa de muitos para 1, ou seja, para qualquer valor de hash H informado, eu vou ter várias pré-imagens, então não consigo fazer aquela ideia da mão única, né? Não consigo reverter o processo e descobrir o X. O que acontece, que pode acontecer em funções de hash não seguras, é uma colisão. Então, quando ocorrer uma colisão, significa que eu usei a mesma função de hash, H nesse caso, coloquei como entrada x e y, como entradas, né, x e y são diferentes, mas o valor de hash de x e y foi o mesmo. Então, nesse caso, a gente considera que ocorreu uma colisão e, obviamente, isso é um problema na nossa função de hash, ela não é confiável, isso não é alguma coisa desejável numa função de hash que a gente queira usar de fato. Aqui a gente tem os requisitos de segurança em geral, então, tamanho de entrada variável, o tamanho da saída tem que ser fixo, ser eficiente, resistência para a imagem, né? A propriedade de ser de mão única, resistência à colisão fraca e forte e pseudo-aleatoriedade. Então, se eu tiver uma função de hash fraca, basicamente o que eu tenho são só aqueles 5 primeiros requisitos garantidos de segurança. Se eu conseguir fazer a resistência à colisão forte, ou seja, que é computacionalmente impossível encontrar qualquer par de entradas x e y no qual haja uma colisão, e se eu garantir a pseudo-aleatoriedade, aí, se eu garantir essas duas coisas, eu posso confirmar que se trata de uma função de hash forte, e eu posso usá-la para qualquer uso. Aqui, as propriedades de resistência necessárias para uma série de aplicações. Então, para usar hash com assinatura digital, eu preciso ter a resistência aos 3, para a imagem, a segunda para a imagem a colisão, e assim vai. Então, para a senha ali, que é mais simples, para a senha de um sistema operacional, por exemplo, só tem que ter resistência para a imagem, não é alguma coisa tão crítica. O algoritmo mais tradicional, mais conhecido de hash, e é usado até hoje, é o SHA, Secure Hash Algorithm. A função ela foi desenvolvida pelo NIST e publicada como padrão em 93. Ela é antiga, mas ela sempre sofre atualizações, né? E o mais importante também é que a gente consegue aumentar, as versões novas dela foram aumentando o número de bits, o que aumenta o tamanho do hash gerado também. A primeira versão foi o SH0 e em 95 foi gerado o SH1, que gerava um hash de 160 bits. Aqui tem uma comparação das versões de hash até o SH512, tem maiores hoje em dia. Então ali tem a comparação do tamanho do resumo, né, do tamanho do hash gerado, o tamanho da mensagem que pode ser usada como entrada, o tamanho do bloco internamente usado, o número de etapas. Então vocês podem notar que o número de etapas aumentou ali, né, depois da versão do SH256. Então qual é a lógica
por trás, por exemplo, do SH512. Ele recebe como entrada uma mensagem, tem que ter o tamanho máximo de 2 na 128 bits. Ela é processada em blocos de 1024 bits e produz um resumo, como já diz o nome, de o hash gerado tem 512 bits. Então, a primeira entrada, a gente precisa ter sempre módulo de 1024. Então, se eu tiver uma mensagem que não seja divisível ali por 1024, eu preciso complementar os bits para que eu chegue num valor que dê que tenha essa divisão, né, de bits. Ou seja, eu tenho que ter n blocos de 1024. Então eu complemento eles com 1 e sequência de zeros até fechar o número que eu quero. Depois eu anexo o tamanho, que é o L ali representado na figura. Então esse valor vai ser colocado ali do lado. Aí eu inicializo o buffer do hash, eu vou ficar armazenando esses resultados intermediários nesses buffers, né? São 8 registradores que eu tenho ali. E isso vai realimentando, é um processo que vai acontecendo ali da esquerda para a direita. E isso vai me gerando, finalmente lá no final, eu vou ter o meu código de hash, que é o nosso HN ali. Então eu processo a mensagem em blocos de 1024, como eu comentei. Eu vou ter 80 rodadas desse algoritmo aqui. E depois que eu processar todos eles, eu vou ter o resumo lá, que é o nosso código de hash, que é o nosso HN. Então o comportamento geral está resumido nessa equaçãozinha aqui. Aqui eu tenho um exemplo mais prático disso. Então, por exemplo, se eu pegasse o texto como entrada, só a letra A, B e C, só essas 3 letras, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar para bits cada letra através do código ASCII. Então, pego o A, vira aqueles números que tem ali, depois o B, depois o C. O problema é que eu tenho que fazer isso com módulo de 1024, então eu vou precisar ainda de 872 bits nessa jogada. Então, eu tenho que pegar os primeiros valores ali, em hexa, ou seja, a sequência de 24 bits, transformo para hexa e complemento o restante com zero. No final lá eu vou ter aquele tamanho que nesse caso aqui é o valor hexadecimal 18. Então essa é a minha entrada do meu algoritmo SH512. Depois eu vou ter os words ali, os meus registradores, que inicialmente vou receber toda essa entrada, eu vou dividir ela em partes. Vou preencher os registradores, aqueles que eu tinha comentado. E cada rodada vai alterando eles. Eu vou fazer esse processo por 80 rodadas, no final vou ter o nosso hash, finalmente. E então o resumo da mensagem é alguma coisa parecida com essa, 512, com tamanho 512. Se a gente modificasse só uma letra, trocasse o A, por exemplo, por C, primeira letra, vocês notam já que dá um valor completamente diferente no hash, embora a gente tenha trocado somente um caractere, né? Praticamente nada está igual aqui. Se vocês quiserem fazer no CAR isso, fazer um hash, vocês podem usar o SH-sum direto, para usar essa função especificamente, e eu também posso usar o OpenSSL, no qual eu tenho, além de ter o SHA, com todas as suas versões, eu posso usar, nesse caso aqui eu estou mostrando o MD5, que é uma função mais fraca, que hoje em dia não é mais usada, mas já foi bastante usada antigamente. E tem outras funções, né? Outros algoritmos que vocês podem usar ali com o OpenSSL. Aqui um exemplo, então, eu tenho o arquivo gabarito.txt, nesse caso aqui, e aí eu chamei o OpenSSL, sh1, para aquele arquivo, ele me gerou aquele hash, ele mostra para mim, eu posso copiar e usar esse hash para alguma coisa. Depois, usando o MD5 para o mesmo arquivo, o SH256 e o 512 usando o SH-sum. De hash é isso aí. Alguém tem alguma questão, por enquanto? Princípio não, de boa. Tranquilo. E o último, me perdi aqui. E o último conteúdo que a gente tem do Kali, quer dizer, desculpa, de criptografia, deixa eu achar aqui.
é a criptografia assimétrica. Então a gente já viu a simétrica, né? E hoje aqui eu vou fazer uma introdução para assimétrica, para vocês terem noção como é que ela funciona. Embora não vai entrar em detalhes no algoritmo RSA. Nos slides que eu deixei ali, eu tenho uma descrição mais completa, tá? Mas aqui eu não vou entrar em detalhes. O importante é vocês saberem mais de um modo geral como é que funciona. Beleza. Então, o rotor eletromecânico, que eu já mostrei lá no histórico, lá que tinha da criptografia, né? Ele permitiu a criação de cifras bem complexas, só que conforme foram surgindo os computadores, conseguiram fazer sistemas mais complexos com menos custo, né? Eu não precisava gerar e ter uma máquina gigantesca para conseguir fazer um algoritmo, por exemplo, como o desse, que é a de criptografia simétrica, né? E basicamente o que os rotores eletromecânicos usavam era a substituição de letras, permutação, então era uma coisa bem rudimentar. A criptografia de chave pública fez o quê? Introduziu dentro da criptografia questões matemáticas. Então, eles usaram algumas coisas mais complexas para que alguém tentasse quebrar essa cifra, não conseguisse. Como o nome já diz, ela é assimétrica porque eu vou ter duas chaves separadas que eu vou ter que, cada emissor e receptor vai ter que ter. Então, no caso da assimétrica, a gente tinha uma chave só envolvida que tinha que ser compartilhada, né? Então, cada usuário que for se comunicar tem que gerar um par de chaves, uma pública e uma privada. Então, uma vai ser usada para encriptar mensagens, outra para decifrar essas mensagens. Quando eu falo de chave pública, é porque essa chave pública precisa ser registrada. Então, a gente pode fazer esse registro num servidor, que depois qualquer um pode acessar, um servidor público. E a chave privada não. A chave privada somente a própria pessoa, né, o próprio usuário vai ter acesso. Então, se o Bob for enviar uma mensagem confidencial para Alice, ele encripta ela usando a chave pública da Alice. Dessa forma, só a Alice vai conseguir decifrar essa mensagem usando sua própria chave privada. Aqui eu já falei. Então, a segurança desse processo todo é garantida pela confidencialidade da chave privada. Então, eu não posso passar minha chave privada para ninguém. Se ela continuar secreta, eu garanto que a comunicação está segura. Aqui tem um esquema mais visual do que acontece. Então, aqui eu tenho um anel de chave pública, ou seja, isso aqui seria o servidor de várias chaves públicas possíveis que eu posso acessar. Aqui eu tenho a mensagem em texto claro que eu quero enviar, que é o X. Aí eu uso como entrada do um algoritmo de encriptação, por exemplo, o RSA. O Bob usa o X como entrada e a chave pública da Alice para onde ele quer enviar. Isso me gera o Y. Esse texto cifrado é enviado. A Alice recebe essa mensagem, usa a própria chave privada como entrada do algoritmo de decriptação e, como saída, eu vou ter aquele texto original X que eu tinha lá. Eu posso também fazer, então nesse caso aqui, eu garanti que somente a Alice vai conseguir ler essa mensagem, né? Aqui mas eu não garanti que a mensagem foi enviada pelo Bob. Ela pode ter um ataque man-in-the-middle nesse caso aqui. Nesse caso aqui, se eu usar a chave privada, ou seja, aqui o Bob vai mandar novamente a mensagem, ele manda, usa a entrada X, com o meu texto claro, usa a própria chave privada dele, encripta essa mensagem, manda esse Y para Alice, e aí dessa forma ela vai acessar a chave pública do Bob, pegar esse texto cifrado, e aí vai conseguir garantir que pelo menos o texto que foi mandado foi realmente do Bob. Então eu tenho esses dois possíveis usos, um com a chave pública, outro com a chave privada, e cada um vai proporcionar seguranças diferentes, né? Vai depender do caso, do que quer ser feito. A comparação entre as duas criptografias, né, simétrica e assimétrica, isso vai depender muito do que vocês querem. Se é por exemplo, se é alguma coisa que vocês vão usar a criptografia, mas tem que ser mais rápido, o ideal é usar a simétrica, porque a simétrica, como usa essa parte matemática,
a sobrecarga computacional dela é muito maior. Então, normalmente eu não consigo usar somente assimétrica, por isso que ainda existe criptografia assimétrica, né? Já no caso da assimétrica, o problema que a gente tem é essa distribuição das chaves. Então, eu sempre vou ter que ter na comunicação um agente central lá, que era aquela nosso anel de chaves lá, pode ser um servidor, né? E eu vou sempre precisar dessa distribuição de chaves, senão eu não consigo fazer a comunicação. Então, no mundo real, todo mundo aqui já deve ter acessado algum site HTTP e aparece aquela mensagenzinha de não seguro lá no canto esquerdo, né? Por quê? Quando eu acesso algum site que foi criado com esse protocolo do HTTP e eu envio mensagens e faço solicitações GET para enviar e receber mensagens ali, GET POST, para esse site. O problema todo é que esse protocolo manda mensagem em texto claro. Então, se eu mando alguma informação para ele e vice-versa, se alguém no meio do caminho conseguir acessar isso, ele consegue descobrir toda essa comunicação sem grandes problemas. Agora, se eu faço esse mesmo acesso a um outro site que usa HTTPS, que basicamente o que faz é ter um certificado SSL na comunicação, e o certificado SSL, esse protocolo usa tanto criptografia simétrica quanto assimétrica dentro dele. Aí, se alguém conseguir interceptar a mensagem, não interessa, porque ele não vai conseguir quebrar essa informação, né? Então, ele não vai conseguir acessar ele. Então, realmente, usar um site HTTP não é nem um pouco seguro, né? Aqui alguns termos do livro em si, né? Para quem quiser entrar mais a fundo ali. Então, PU é chave pública, PR é chave privada, o E é o algoritmo de encriptação, o D de decriptação, chave secreta é representada por KM, sendo M algum modificador. Aqui o esquema, de novo, da chave pública, né? Então, da origem A para o destino B, eu vou ter a origem a mensagem original ali, X, em texto claro. Vou pegar a chave pública do destino, tá? PUB, gerar essa minha saída Y e enviar isso, e depois isso pode ser decriptado com a chave privada, o PRB ali, do próprio destinatário. Então, nesse esquema anterior ali que eu mostrei na imagem, a gente precisa pegar a mensagem inteira, né? E encriptar ela toda. O grande problema disso é que a gente consegue validar o autor e conteúdo, só que a gente tem que ter um armazenamento gigante, né? Se a gente estiver tratando com mensagens muito grandes ou arquivos muito grandes, isso vai ser um problema. Vou ter que manter uma cópia também do arquivo, então cifrados para fazer a verificação. Então isso é um grande problema. É para isso que surgiu a assinatura digital. Então, uma forma de fazer isso é encriptar somente um pequeno bloco, como se fosse uma pequena assinatura mesmo. Então, eu só pego uma parte desse arquivo, que a gente pode chamar de autenticador, é como se fosse uma assinatura mesmo. Eu posso pegar esse autenticador nesse trecho e cifrar, encriptar com a chave privada do emissor. Aí isso serve como uma assinatura que vai garantir, vai verificar a origem, né? O conteúdo e a sequência dessa mensagem. Para garantir a confidencialidade, usando a assinatura digital, eu tenho que usar a chave privada do emissor daí, e depois encriptar novamente com a chave pública do receptor. Ou seja, a gente está usando as duas técnicas que eu tinha mostrado antes. Dessa forma, a gente consegue garantir tudo que a gente quer, só que eu tenho dois usos, né? Dois processos de encriptação ali, e isso é um pouco oneroso. Eu tenho duas etapas ali do algoritmo de encriptação, né? Uma com a chave privada da origem, uma com a chave pública do destinatário. E mais duas quando o destinatário recebe essa mensagem, né? Uma com a sua chave privada e depois uma com a chave pública da origem. Então, isso, embora a gente consiga fazer a autenticação com a assinatura digital, é um processo oneroso. Então, a gente pode usar a criptografia de chave pública para uma mensagem, encriptar uma mensagem com a chave pública do destinatário, é o uso mais simples.
para assinatura digital, né, para autenticação, troca de chave também, então para cooperação entre duas partes para trocar uma chave de sessão, por exemplo. Os principais algoritmos que a gente tem, né, os mais clássicos, é o RSA, esse curva elíptica de Diffie-Hellman são mais antigos, né? O DSS também, mas o RSA é usado até hoje ainda. E aí, para que eles conseguem ser usados? Como é que é feito um ataque, então? Como é que é feita uma criptoanálise de chave pública? Parecido com a encriptação simétrica, ele é vulnerável a um ataque de força bruta, embora um ataque de força bruta, se eu tiver uma senha muito grande, uma chave grande, eu garanto que o cara não consiga quebrar isso. Então, para evitar um ataque de força bruta, que é testar todas as possibilidades para as chaves, basta eu criar uma chave que seja suficientemente grande. A gente vai ter depois uma aula sobre senhas, né? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, o grande problema disso é que se eu crio uma chave grande, o cálculo que é feito internamente, né, das funções matemáticas ali, ela aumenta, né? Mas não necessariamente vai crescer exponencialmente conforme aumenta a minha chave. Então, eu posso ter uma chave grande só para tornar o ataque de força bruta impraticável. Só tem que ter um cuidado para eu conseguir não perder nessas chaves, conseguir usar elas e não ter alguma coisa também muito onerosa para armazenamento, né, de chaves. Outra forma de ataque é encontrar alguma forma de calcular a chave privada, dado uma chave pública, fazer a engenharia reversa, né? Mas até o momento, até hoje em dia, não foi provado matematicamente que seja viável fazer isso de fato. O algoritmo mais clássico de chave pública é o RSA, que nem eu comentei antes. Então, o Diffie-Hellman, que era um pesquisador lá em 77, tinha um desafio e o nome RSA vem dos autores, né? Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adamon. Eles eram pesquisadores do MIT, eles publicaram em 78 esse algoritmo e esse esquema, né, desde a época, ele tem sido o algoritmo de chave pública mais famoso e o mais implementado até hoje, né? De modo geral, quem quiser entrar mais a fundo, que nem eu falei antes, eu vou deixar nos slides ali. Mas o mais importante vocês entenderem aqui é que a grande chave do algoritmo do RSA está nesses valores P e Q, são dois números primos. Então, a grande segurança do algoritmo RSA está no cálculo desses dois números primos, são números aleatórios, que são números bem grandes e eles têm que ser gerados de forma aleatória. E através desses dois caras aqui, desses dois valores, é que é feito usando módulo e MDC, a gente consegue fazer uma série de processos matemáticos ali internamente do algoritmo para ser gerado os valores encriptados. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, até para não passar a noite inteira falando de RSA. Então, né, o algoritmo em si é bem complexo, né, mas quem quiser entrar mais a fundo dá para acessar ali tanto o livro, que eu deixei em disposição ali, quanto os slides. No slide tem um esqueminha ali que eu mostro. Algumas técnicas que podem ser usadas para atacar o RSA, força bruta, que nem eu comentei antes, tentar todas as chaves privadas possíveis. Tem alguns ataques matemáticos, fatoral produto dos dois primos, né? A grande questão é tentar descobrir o valor P e Q, os valores P e Q. Alguns ataques de temporização, então pode ser usado para tentar descobrir quanto tempo está demorando para ser gerado, né? A partir do algoritmo. Baseado em falha de hardware também e de texto cifrado escolhido, né? Então, tentando usar as propriedades do algoritmo RSA, que é bastante conhecido, ele é bem antigo, né? Mas quem quiser usar é bem seguro o RSA, não tem grandes problemas ali para usar. Então assim a gente conseguiu finalizar a parte introdutória de criptografia e
A parte mais legal da disciplina começa a partir da próxima aula, que a gente vai começar a ver a parte mais aplicada de segurança digital, né? Como é que funciona um ataque, como é que funciona um código malicioso, como é que o atacante faz para fazer análise de rede, tentar buscar vulnerabilidades, quebra de senha, assim sucessivamente. Então, pessoal, tentem não faltem a próxima aula. A gente vai ver, que nem eu comentei antes, a gente vai ver a questão do próximo trabalho, né? Valendo nota. E por hoje é isso aí. Alguém tem alguma questão sobre hoje? Beleza. Eu tenho uma dúvida. A VM do Kali a gente deixa por enquanto ali, né? O que? A tarefa do dias? Não a máquina virtual na máquina. Sim, mantém até o final da disciplina, a gente vai usar. Uhum. Tá, Vamos usar. beleza. Da aula seguinte, a próxima aula que a gente já vai usar o Volatility, que é um software. Embora a gente consiga instalar em alguns outros sistemas operacionais, mas, por exemplo, para o Mac aqui, na minha máquina, ele não funcionou do jeito, na mesma forma, entendeu? Tinha alguns erros, assim, não era tão fácil de usar. Do restante da disciplina, a gente vai sempre usar o Kali. Então, mantenha a máquina virtual ali. Beleza, então. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Até a próxima e boa, bom final de semana. Já estamos na quinta.